o que eu acabei de explicar para as retas oblíquas, para elas serem perpendiculares entre si, já não se vai aplicar, por exemplo, com duas retas de perfil, porque é assim, as duas retas de perfil, para serem perpendiculares, elas têm que ter um ponto comum. Conclusão, vão ter que existir no mesmo plano. Que plano? Plano de perfil. Portanto, eu vou ter que ter uma reta e depois vou ter a outra. Vamos supor que a outra era A. As duas retas têm que ser perpendiculares entre si. O que é que vai acontecer? Vão-nos dar os dados de uma delas. E estou eu a dar exemplos do que pode acontecer, não é? Vão-nos dar os dados de uma delas, por exemplo, a reta P é definida por A mais B e a reta A é por C. E então, eu tenho aqui o ponto C. Apetece-me fazer aqui o C. Como eu já tenho aqui um plano, eu posso rebater o plano. Ou seja, vou deixar o traço frontal no sítio. Para fazer isto, antes disto, eu teria que ter colocado... teria que ter colocado assim. E aqui é 1. Okay? E aqui vem o H de π rebatido. Portanto, há aqui uma troca, porque antes tem que estar a reta de rebatimento e depois é que fica o traço rebatido. No caso, ele não se mexe. Então, o que é que eu vou fazer? Vou buscar o A, vou buscar o B, e aqui, como eu estou a fazer um rebatimento, isto chama-se A rebatido e B rebatido, e não A3, ok? B rebatido, A rebatido. E isto é quem? É a reta P rebatida. Agora, a reta C. Como C1 é negativo, tem o seu afastamento negativo, em vez de fazer o rebatimento para aqui, faz para aqui. E depois faz igual. Vai se encontrar com C2. E então aqui tenho C rebatido. Ok? E agora, isto era suposto fazer-se uma reta perpendicular. Então agora, cá está. A reta A, para ser perpendicular à reta P, está aqui. A rebatido. Aqui faz perpendicularidade. E depois podemos encontrar aqui traços, por exemplo, da reta. Temos este. H rebatido de A, H1 e aqui coincidente H2 de A. E o ponto C e o ponto H da reta já são suficientes, mas se eu quiser também tenho aqui o traço, portanto F rebatido de A, coincidente com F2 de A, e aqui temos F1 de A. E já estavam as duas retas perpendiculares, ok? Portanto, duas retas, quando são perpendiculares, têm um ponto comum. E este é o ponto comum. Se nos pedissem o ponto comum, seria este. Ponto I, por exemplo, de interseção entre as duas. E poderia passar para aqui e para aqui. No caso de duas serem oblíquas, temos que fazer este esquema. No caso de serem duas, então, de perfil, elas convivem no mesmo plano, rebatemos o plano. Porquê é que não fazemos a terceira projeção? No fundo é igual. Mas como já temos o plano, rebatemos o plano. Portanto, escusamos estar, imaginando que depois o YZ não ficasse aqui, teríamos que depois passar tudo para lá e assim fazemos diretamente. Ora, ainda em relação a este exercício, eu queria explicar uma outra coisa. Ou relembrar. Uma das retas era definida por A e B. A outra era por C. Vamos reparar que o ponto C pertence ao mesmo plano que os pontos A e B. Mas se por acaso eu quisesse uma reta agora ortogonal em vez de ser perpendicular à reta P e que contivesse o ponto D, vamos reparar que o ponto D não está no mesmo plano que estão o ponto A e o ponto B. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu poderia, por exemplo, utilizar um segundo plano e também rebatê-lo, por exemplo. Ao rebatê-lo, faria no ponto D uma linha perpendicular a P rebatido, mas estaria perpendicular visto de lado. No entanto, no espaço, na verdadeira... no espaço mesmo, o que é que ia acontecer? Elas estariam apenas ortogonais, ou seja, nós vemos a perpendicularidade de lado
quando nós estamos a fazer terceira projeção, mas há uma distância entre as duas retas, ou seja, em vez de estarem com um ponto comum, elas têm uma distância, mas quando eu as vejo de lado, elas estão perpendiculares igual. Portanto, uma vez que eu já fiz aqui o plano a rebater, eu vou também rebater neste plano. Se eu não tivesse feito o plano a rebater e tivesse este enunciado desde o início, podia ter feito então a terceira projeção para os pontos A, B e D. Então, eu vou passar a fazer aqui o rebatimento do ponto D, vamos supor que é aqui. E agora, em D rebatido, faço uma perpendicular, que vai ficar paralela à outra que eu tinha feito, que era a A. E vou-lhe chamar, por exemplo, B rebatido. Então, tanto B1 e B2 estão coincidentes. E agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aqui é o seu traço horizontal. Aqui é o seu traço frontal. E onde é que está o seu traço frontal? Não está aqui, porque isto foi para rebater a reta P, mas está ali em cima. Vamos aqui ver uma coisa. Uma reta paralela à outra, neste caso uma reta de perfil que é paralela à outra, reparem que a que eu tinha feito aqui, que era A, tem o seu traço horizontal aqui e o seu traço frontal aqui. Esta, que passa por D, tem o seu traço frontal aqui e o seu traço horizontal aqui. E elas são paralelas no espaço. Isto tem a ver com os pontos que elas têm, porque... Vamos ver se eu consigo fazer aqui um esquema. Duas retas de perfil paralelas podem ter os traços horizontais com o mesmo afastamento e os frontais com a mesma cota. Mas esta é paralela às outras e tem aqui o seu traço horizontal e tem aqui o seu traço frontal. E ainda há outra coisa, que é, vocês sabem que isto continua. Normalmente só representamos o primeiro diedro porque é o suficiente para explicar, mas eu posso ter uma reta paralela a estas três e que esteja aqui em baixo. E tem aqui, então, o seu traço horizontal e aqui tem o seu traço frontal, com cota negativa, com afastamento negativos.